Olá, meus internautas, professor Joanias. Estamos de volta para dar sequência às gravações de nossas videoaulas sobre o projeto elétrico passo a passo. Videoaula 5, divisão da instalação em circuitos. Devo dizer-lhes que nós estamos partindo para a cabalização das videoaulas de cálculos. Aqui nós vamos fazer essa última videoaula e vamos estar na próxima videoaula dando sequência o projeto elétrico, só que agora já fazendo as representações, colocando na planta baixa a simbologia de todos os elementos representativos, por exemplo, interruptores, tomadas, lâmpadas, quadro de luz, fiação, os condutores, eletrodutos e etc. Estes elementos vão entrar na representação na planta baixa, inclusive o diagrama unifilar. Pois bem, para fazermos a instalação e a divisão em circuitos, precisamos rever algumas regras para a divisão da instalação em circuitos. Prever circuitos de iluminação separados dos circuitos de tomada TUG e TUI. Sabemos que TUG é tomada de uso geral e TUI tomada de uso específico. Então, precisamos tomar o cuidado de não colocar no mesmo circuito TUG, TUI e iluminação. Só isso. Prever circuitos TUI sempre que a corrente for superior a 10 amperes. A base para se ver se é TUI, se precisa de uma TUI, é 10 amperes. A carga de iluminação é de 1080. Nós vimos na tabela, nós trabalhamos até agora e calculamos e achamos 1080 volt-ampere. No mínimo 2 circuitos de iluminação. Então aqui nós vamos dividir aqui 1080 volt-ampere em pelo menos 2 circuitos. Um projeto relativamente pequeno deve começar com pelo menos 2 circuitos. Nós colocamos aqui no circuito 1, dormitório 1, dormitório 2, banheiro, hall, que deu um total, segundo os cálculos, 620 volt-ampere. E aqui no circuito 2, copa, cozinha, área de serviço e área externa, 460 volt-ampere. Então aqui já estão calculados aqui os circuitos de iluminação, 2 circuitos, que nós vamos distribuir na nossa planta baixa posteriormente. Vamos considerar aqui a divisão da instalação em circuitos para TUG, numa voltagem de 220. A carga total de TUG, segundo nós calculamos na tabela, deu 6.900 volt-ampere. Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar os 6.900 volt-ampere e dividir por 220, que é a tensão, que deu 31,36 amperes, que mede a intensidade de corrente. Quer dizer, ampere mede a intensidade de corrente. Regra para evitar condutores carregados. Então, vamos nos basear aqui e estabelecer um critério para evitar condutores carregados demais. Então, vou fazer uma distribuição seguinte: pega 31,36 amperes e divide por 10, que é a base, conforme nós vimos. Considerar, vamos supor, uma TUI
acima de 10 amperes. E aqui a base é 10. Então vamos pegar e dividir por 10, que deu 3 e alguma coisa, mas nós arredondamos para 4. Então, 4 circuitos TUG. Olha aqui eles aqui. Circuito 3, circuito 4, circuito 5, circuito 6. No 3, nós colocamos copa, que deu, nos cálculos já feitos, 1900 voltampere. No 4, cozinha, 1900 voltampere também. E aqui no 5, sala, dormitório 1, banheiro e hall, que deu 1500 voltampere. E circuito 6, dormitório 2, área de serviço, que deu 1600 voltampere. Então aqui nós colocamos aqui a carga para cada circuito aqui, das TUGs. Vamos à frente. Divisão da instalação em circuitos para TUI, tomadas de uso específico. Aqui 220 volts. Então, a carga total de TUI é 12.100. Nós calculamos já na tabela anteriormente. É só voltar lá no vídeo e observar. Deu 12.100 watts. Aqui a potência. A potência, é bom observar aqui, a potência das TUIs vem dos próprios aparelhos, já vem explicitado no aparelho. Então aqui o total dos aparelhos, por exemplo, dos instrumentos, do equipamento, melhor dizendo, chuveiro, torneira elétrica, lavadora, geladeira, são 4 TUIs. Por que são 4 TUIs? Porque nós temos aqui os equipamentos já, e são 4. E aí a potência que será explicitada aqui é a potência que vem nos aparelhos. Então o chuveiro nós colocamos no circuito 7, que deu 5.600 watts. O circuito 8 aqui, torneira elétrica 5.000 watts, lavadora 1.000 watts e geladeira 500 watts. E aqui estão os 4 circuitos separados que são reservados para as TUIs. Então, está bem claro aqui nessa tela. Agora, vamos fazer o cálculo da corrente por circuito terminal. Aqui a intensidade de corrente, ela é igual a potência aparente dividido pela voltagem, aqui ó, voltagem. Aí nós vamos achar a intensidade da corrente. Como que nós vamos fazer esses cálculos? Como nós temos a voltagem 220, nós temos aqui os 10 circuitos que nós já calculamos e distribuímos, os 10 circuitos. Como é que nós vamos achar a corrente para cada circuito? Voltando aqui, vamos voltar ao circuito 1. Olha aqui o circuito 1. 620 voltampere. E o circuito 2, 460. Então já vamos calcular o 1 e o 2. Para não voltar mais aqui, só lembrando que a base é essa. Nós vamos pegar esse valor aqui, 620, ó, e dividir por 220. Vamos lá. Está aqui, ó, circuito 1. Fazendo essa divisão, deu 2,81. O outro também pegamos e dividimos por 220, aquele valor lá.
deu 2,1. É assim que se faz o cálculo. Se nós voltarmos aqui, ó, circuito 3, como é que nós achamos 8,64? Vamos voltar aqui apenas para relembrá-los. Está aqui, ó, o circuito 3, a copa e o circuito 4 tem aqui uma potência de 1.900, ó, 1.900 também. Então vai dar os mesmos valores, 1.900 volt-ampere. Vamos lá fazer o cálculo. Vamos pegar 1.900 volt-ampere e dividir por 220, que é a voltagem. Então, circuito 3 e circuito 4. Quando você pega a máquina que faz o cálculo, dá 8,64. 8,64. Os valores são os mesmos, porque o valor lá é o mesmo. E assim, você vai fazer os cálculos. O circuito 5, por exemplo, vamos voltar aqui. Ó, o 5, que é direcionado para sala, dormitório, banheiro e hall, que é 1.500 volt-ampere. Pega e divide por 220. Esse aqui também, ó, circuito 6, pega e divide por 220. Aí nós vamos achar no circuito 5 e 6, vamos ver lá. Circuito 5 e 6, 6,81, 7,27. Essa é a corrente, né, que nós estamos achando. Ó. E aí o 7, 8, 9 e 10, que é direcionado às TUIs, é só voltar lá e fazer o cálculo. Olha isso. Circuito 7, 8, 9 e 10, direcionado para as TUIs aqui, ó. Então você pega para cada circuito, por uns 5.600 watts, divide por 220. 5.000 por 220, 1.000 por 220, 500 por 220. Aí você vai achar esses valores aqui, ó, 25,45, 22,73, 4,54 e 2,27. Aí você fez o cálculo da corrente por circuito terminal, por cada circuito. Você estabeleceu na sua residência que você vai ter 10 circuitos. Aí você tem a corrente determinada aí para cada circuito. Vamos prosseguindo. Agora nós vamos fazer o cálculo do circuito de distribuição geral. Nós vamos levar em consideração aqui a potência de iluminação e a potência de TUG, porque entra aqui uma questão de fator de demanda e as TUIs, o fator de demanda é diferente, por isso não já colocamos aqui nessa tabela, não colocamos em razão disso. Vamos primeiro fazer aqui o cálculo. Vamos observar essa tabela aqui. A potência de iluminação mais a potência TUG, que é tomada de uso geral, nós já calculamos, estamos trabalhando em algumas videoaulas, inclusive nessa, que o valor achado 1.080 watts e 5.520 watts para essa aqui para iluminação e essa aqui para TUG. Então, somando essas duas, deu 6.600 watts. Isso aqui sem considerar o fator de demanda. Então, já até falei aqui que não entra aqui as TUIs, porque o fator de demanda das TUIs é diferente. Bom, então, nessa tabela, você não se preocupe em achar esses valores aqui, porque isso aqui é dado em tabela. Então, aqui tem a tabela de 0 a 1.000, de 1.001 a 2.000, de 2.001 a 3.000, e assim por diante, ó, de 3.001 a 4.000, uma tabela. Nós precisamos observar o seguinte: qual o valor que nós encontramos para a potência de iluminação e TUG? Foi 6.600. Olha aqui. O fator de demanda, olhando aqui na tabela, se nós estamos com 6.600,
onde nós estamos enquadrados aqui, ó, 6.001 a 7.000. Então nós estamos aqui nessa tabela. É só olhar o fator de demanda, ó. Fator de demanda, está aqui, 0,40. Esse ou 0,4 tanto faz. Então, fator de demanda 0,4. Você vai pegar 6.600, que é o valor que nós temos aqui em watts, e multiplicar por 0,4, que é o fator de demanda. Fazendo essa multiplicação, nós encontramos 2.600 watts. Considerando o fator de demanda, então a potência da iluminação e da TUG deu 2.640 watts. Vamos guardar esse valor aqui, que nós vamos precisar dele. Qualquer coisa você pausa o vídeo e volta e observa. Vamos sequenciar. Agora nós vamos ver a potência aqui das TUIs, que segundo nossos cálculos, nossa tabela, deu 12.100 watts. Agora vamos observar o fator de demanda. Eu coloquei aqui essas tomadas aqui para você apenas relembrar que nós estamos fazendo o cálculo aqui das tomadas, no caso as TUIs. Tomadas são representadas assim, e nós temos aqui, por exemplo, relembrando, neutro, fase, terra, né? E aqui um circuito de tomada de uso específico, que são tomadas para aparelhos especiais e como base acima de 10 amperes. E aqui nós apenas colocamos para lembrá-los aqui que nós estamos trabalhando com tomadas, né? Cargas aqui que precisam ser consideradas no caso de uso específico. Vamos prosseguindo. E aqui nós temos uma tabela para nós fazermos considerações e os cálculos. Então, o fator de demanda. Como é que nós vamos achar o fator de demanda para as TUIs? Aqui temos uma tabela, né? Se tivermos número de circuitos, por exemplo, tivermos um circuito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, conforme a quantidade de circuitos, será o fator de demanda das TUIs. Por isso que não foram colocados ali juntamente com da iluminação e da TUG, porque aqui o fator de demanda é diferente. Então está aqui. Nós observamos lá que nós temos para TUIs 4 circuitos. Então eu sublinhei aqui, ó, frisei aqui que são 4 circuitos aqui, tá? Então nós estamos categorizados dentro desse parâmetro de 4 circuitos. Qual é o fator de demanda quando é 4 circuitos? 0,76. Então é baseado nesse 0,76 que nós vamos fazer o cálculo. Como o valor total é 12.100 para as TUIs, multiplicado por 0,76, nós obtivemos 9.196 watts. A potência total considerando demanda, nós achamos para as TUGs e iluminação 2.640, e agora vamos somar esse valor aqui das TUIs, que é 9.196, e agora nós achamos um valor de 11.836 watts. Está aqui, considerando o fator de demanda. Agora, devo observar aqui o seguinte: para uma edificação residencial, o fator de potência, nós já aprendemos sobre o que é fator de potência. Fator de potência aqui deve ser determinado ideal 0,95. Então nós vamos pegar esse valor que nós encontramos e vamos fazer a operação aqui, a divisão. Então 11.836 dividido pelo fator de potência, no caso para residencial, que seria 0,95. Fazendo esse cálculo, nós obtemos
12.459 VA, volt ampere, ou seja, 12 kVA. 12 kVA, 12 kVA,459 equivale a 12.459 VA. Só lembrando. Então está aqui feito o cálculo. E nós vamos guardar esses valores, porque nós vamos precisar deles. Então vamos dar sequência aqui. Agora, a corrente do circuito de distribuição aqui, e nós já aprendemos e já ficou resolvida a questão do padrão de entrada, que é bifásico. Está aqui, ó. A voltagem é 220. Quando é fase dá 380 voltagem. Então está aqui expressado 380, 220 volt, 3 condutores, que é o fase e neutro. Observei aqui o seguinte: fase mais neutro, que dá os 220 volts. Quando é fase é os 380. É interessante você saber isso, porque você vai fazer a divisão agora aqui geral, não mais por 220, mas por 380, que é fase. Então, a intensidade de corrente que nós vamos achar aqui, pega-se a potência aparente aqui, divide pela voltagem aqui, né? E a voltagem é justamente 380. Então 12.000, que foi o valor que nós achamos ali, considerando o fator de demanda e de potência para residencial, nós achamos 12.459 kVA. Aliás, VA, ou seja, 12.459 kVA. Vamos pegar e dividir por 380 volts aqui, que é fase, 380. Então deu 32,7 amperes. E essa aqui é a corrente geral aqui do circuito de distribuição, certo? Esta é a corrente por fase do sistema bifásico, levando em conta o fator de demanda. Está aqui, ó. É aqui que nós vamos nos basear. E já nas videoaulas anteriores nós aprendemos como fazer os cálculos das áreas, como fazer os cálculos dos perímetros, como fazer os cálculos dos circuitos todos aqui, para chegarmos a uma situação geral, que é baseada aqui, que nós vamos saber que disjuntor nós vamos colocar para cada circuito e para o geral. É interessante sabermos disso. E a partir da próxima videoaula nós vamos estar fazendo a representação dos elementos propriamente ditos na planta baixa, inclusive o diagrama unifilar. E aí nós vamos partir para a cabalização de nosso projeto elétrico passo a passo. Eu quero observar aqui no final dessa videoaula que nós tivemos algumas solicitações de pessoas que estão acessando nossos vídeos, e a pessoa perguntou como puxar a energia lá do poste de luz do padrão para casa, esse procedimento, como é feito. E eu devo dizer-lhes que nós vamos estar explicando isso na próxima videoaula. Nas próximas videoaulas
numa delas nós vamos estar explicando essa situação, porque esse procedimento está previsto nas nossas videoaulas de projeto elétrico passo a passo. Então, fique tranquilo que vai sair uma videoaula contendo esse conteúdo. Espero ter ajudado. Até um próximo ensejo. Tchau. Fui.